temos um especialista, temos o nosso setorista do Santos aqui, que é o Zed. Zé Edgar, seja bem-vindo, meu querido. Fica aqui do meu ladinho enquanto a gente vai mostrando umas imagens. Zé, que coisa é essa? Boa tarde, Fredão, Praz, André. Foi uma loucura, né? Porque no espaço de meia hora, 40 minutos, como vocês viram no vídeo, mudou tudo, né? A gente recebeu a informação de manhã de que o Neymar estava nessa pré-lista de convocados, né, do Carlo Ancelotti para a seleção brasileira. E não foi a primeira vez que ele foi pré-convocado pelo Ancelotti, né? Ainda na janela de eliminatórias para os jogos contra Chile e Bolívia, o Neymar estava na pré-lista, mas naquela ocasião ele se machucou, aí acabou cortado. E hoje era o último dia que a CBF ia entrar em contato com os clubes para essa pré-convocação. E o Santos recebeu essa notificação de que o Neymar estava nessa pré-convocação. O Neymar, hoje, ele trabalhou taticamente, esteve em campo com os companheiros de Santos, mas na hora de sair a lista dos relacionados, numa conversa com o Juan Pablo Vojvoda, a comissão técnica, decidiram preservá-lo, né, diante do desgaste muscular e a possibilidade de uma lesão. Ele vai ficar treinando em Santos e ser preparado para o jogo de domingo contra o Corinthians, aí sim, né, nas melhores condições físicas. Ou seja, no espaço de 40 minutos, o Neymar se viu na pré-lista da convocação para a seleção brasileira, mas acabou cortado e o Ancelotti vai para Mirassol e não terá a possibilidade de ver o camisa 10. Mas eu não sou médico, não sou fisiologista e tudo mais. A última vez que o Neymar jogou, e jogou muito, foi contra o Vasco há 11 dias atrás. O que aconteceu durante esses 11 dias que o Neymar precisa ser poupado quarta-feira? Exatamente, é uma coisa que nós, né, estamos questionando bastante o Santos nesses dias, mas o Neymar não só jogou 90 minutos contra o Vasco, como ele jogou 90 minutos contra o Novo Horizontino também, dias antes, né? E era esperado de que não só o Neymar, como o Santos todo utilizasse esse período para melhorar fisicamente, né, e chegasse voando nesse jogo contra o Mirassol. Mas no início da preparação, o Neymar sentiu esse desgaste muscular e ele perdeu 4 dias de treino com bola. Ele ficou 4 dias no CT do Santos apenas aprimorando a forma física e, né, segundo exames de dia a dia e análises de comissão técnica e do staff, tanto do jogador quanto do Santos, decidiram, né, que ir para Mirassol poderia prejudicar o Neymar nessa recuperação física, porque nesse projeto Copa do Mundo, uma lesão muscular grave praticamente vai sepultar qualquer chance do camisa 10 de ir para os Estados Unidos. Né? E então, mais ir para o Clássico. Então, no final de semana. A ideia é de que o Neymar, que está treinando, inclusive, nesse momento, né, nesse período da tarde, com quem não foi relacionado para o jogo contra o Mirassol, é que ele faça essa semana cheia de treinamentos e chegue numa condição melhor para o clássico contra o Corinthians. Porque, né, o Santos teve também 3 dias de folga, como São Paulo do Hernan Crespo, mas isso tudo combinado com a diretoria, então não corre qualquer risco do Vojvoda perder o emprego por causa disso, é bom a gente falar. Mas, né, diante desses 3 dias de folga, quando todo mundo foi reapresentado, o Neymar apresentou essa questão de diferença física com os outros companheiros e foi preservado desses treinos, desses 4 dias de treinos táticos. Aí a comissão técnica decidiu que nessa semana de treino, né, não levando ele para Mirassol, seria melhor para tê-lo nas melhores condições para esse jogo contra o Corinthians, que vai ser a única oportunidade do Neymar mostrar, né, futebol antes da convocação para o jogo contra a França e Croácia, que aí sim, né, ele está pré-convocado e aí esse jogo vai definir se ele vai ou não para esse último amistoso. Eu estava vendo o Instagram do Globoesporte.com e estava ali dizendo que isso pode ter gerado um desgaste com a CBF. É isso? Porque imagina, né? Você mobiliza o Ancelotti para ir para Mirassol para assistir, né? E aí o Neymar não joga. Então, tipo, como é que foi isso? Aconteceu esse desgaste mesmo? Eu não sei se desgaste é bem a palavra que a gente pode usar, mas obviamente há uma frustração por parte da CBF, porque a mobilização foi para o Ancelotti ter oportunidade de ver o Neymar em campo, né? O Ancelotti ainda não convocou o Neymar, né, para suas listas finais, não teve a chance de ter esse contato diário com o Neymar e o jogo contra o Mirassol serviria para isso. E foi tudo mobilizado para isso. Mas, né, nesse período não houve qualquer tipo de comunicação direta entre CBF e Santos para saber sobre essa real condição física do Neymar, se ele iria ou não para Mirassol. Era uma aposta, diremos assim, da CBF e tudo foi direcionado para, né, o técnico estar presente nesse jogo no interior paulista, mas, né, diante da programação do Santos e até próprio do Neymar para estar cada vez melhor fisicamente, né, decidiu-se por essa ausência e, obviamente, há uma frustração por parte da CBF e por ter um jogo a menos, muito provavelmente o Neymar não deve estar nessa lista de março. Rapaz,
André Balada. A esperança. Mandaram alguma coisa lá no grupo, Meninos da Vila Forever? Eu tava esperando esse pênalti aí aos 45 vir pra mim, né? Mano, me conta alguma coisa, Dedé. O que você acha dessa situação? Cara, falar de Neymar é complicado, né? Porque algumas coisas a gente de fato não sabe, né? Não chega pra gente como que tá rolando, como que tá sendo conduzido. Assim, eu não sou médico, longe disso, mas se o Neymar vai jogar fim de semana, e aí a gente vai ter que esperar até o fim de semana para saber se sim ou não, lesão eu acho que ele não tá. Realmente deve estar sendo poupado por alguma coisa, alguma dor muscular, ou não sei. Agora, não dá para ele ter uma lesão agora e se recuperar pro final de semana. É muito rápido, né? Mas dá para ver que o projeto Neymar é projeto Copa. E para ele ir para a Copa, ele não pode se machucar. Então, ele está correndo o mínimo de risco possível, Fred, porque o Neymar, no momento que ele está, se ele atravessar a rua, tropeçar e perder a unha, ele não vai na Copa, assim, porque todo mundo está falando essa questão de lesão. Então, ele vai se poupar de alguns jogos, sim, porque, de fato, ele vai correr risco se ele for jogar todos os jogos até a Copa do Mundo. Agora, é um combinado que tem ele e o Santos, que aí também é diretoria, Neymar, enfim, que a gente também não sabe direito, mas ele vai se poupar o máximo possível para estar bem fisicamente, porque ele vai estar em toda pré-convocação que tiver da seleção, ele vai estar. Agora vai depender se ele está machucado ou não para ele ser convocado. E ele vai se poupar ao máximo para tentar ficar bem fisicamente, para chegar na lista final ele tá bem e não tá machucado. Na cabeça do Neymar, eu acho que ele só pensa em não se machucar para chegar nessa última lista e ele ser convocado. Mas aí ele precisa jogar, né? Enfim, Praz, vou te perguntar como que fica, obviamente, não tem como você saber, mas se você fosse o Ancelotti, como é que fica a cabeça do Ancelotti, né? Porque assim, a comoção para a convocação do Neymar, ela é nacional, diria até que mundial, né? O mundo todo quer ver o Neymar na Copa do Mundo. Então, tipo, pô, no Carnaval, o Léo Santana para o trio elétrico, pega e fala, leva o Neymar. Aí ele falou, tá bom, vou lá para Mirassol para ver o Neymar jogar. E agora ele fala, tô indo lá, compra passagem, tudo direitinho. Aí o Santos pega e fala, o Neymar não vai. Como é que fica a cabeça do Ancelotti às vésperas de uma próxima convocação? Fred, é difícil. É o que o André falou. A gente não sabe o que se passa no dia a dia, né? Mas que é estranho, porque se fosse uma sequência, se tivesse uma continuidade da sequência de jogos, ok. Mas tu tem aí praticamente 2 semanas para fazer um trabalho. A gente tava brincando aqui, tu pode descansar, pode treinar, pode descansar de novo, pode treinar, pode fazer massagem, pode fazer tudo. Porque tem 2 semanas, né? Então, assim, das duas, uma. Ou ele sentiu algum desconforto, e aí a gente não vai saber se foi por excesso de carga, se foi uma coisa realmente pela condição física que o Neymar se encontra, ou se dentro do planejamento do Neymar tá não jogar esse jogo, jogar contra o Corinthians. Só que depois, antes da convocação, só tem esse jogo, né? Então, assim, na minha visão, seria interessante o Neymar conseguir jogar o maior número de jogos para mostrar para o Ancelotti também. Só vai jogar um jogo. Aí depois da convocação, tem Cruzeiro e Inter. Aí depois para de novo 12 dias. Então, assim, cara, sinceramente é difícil de entender, né? A gente sempre teve dificuldade também para conseguir informação do que acontece lá, porque tem o Santos, tem o staff do Neymar, então a gente não tem uma informação muito limpa, né? Mas que é estranho, cara, assim, na minha cabeça não entra com 2 semanas praticamente de intervalo entre os jogos ele ter que ser poupado de um jogo contra o Mirassol. E aí, gostou? Curtiu? Se inscreve? E se for sair, me chama, né? Claro.